Começa agora o NTV News, segunda edição. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao seu NTV News. A partir de hoje é desta casa, que nós vamos levar para você todos os detalhes, tudo o que acontece em Patos de Minas e toda a nossa região. Depois de anos levando informação, prestação de serviço e credibilidade aos lares de Patos de Minas e de toda a nossa região, a NTV inicia hoje um novo capítulo. O jornalismo, que conquistou a confiança do seu público, evoluiu e transforma agora, dando espaço a um novo projeto, o NTV News, segunda edição. Anos de histórias contadas com responsabilidade e compromisso. A NTV Patos de Minas se consolidou como uma importante fonte de informação local, acompanhando de perto os acontecimentos da cidade, valorizando a cultura, dando voz à população, mostrando o dia a dia da nossa comunidade. Ao longo dessa trajetória, diferentes jornalistas passaram pela bancada do NTV News, cada um contribuindo com seu estilo, sua identidade e sua forma de comunicar. Transições que marcaram gerações e mantiveram viva a conexão com o telespectador. Agora, essa história ganha um novo rumo. O NTV News, segunda edição, surge como uma proposta renovada, acompanhando as mudanças do jornalismo e das formas de consumir informação, mas sem abrir mão da essência que constrói essa relação de confiança com você. Mais dinâmico, moderno e conectado, o novo projeto promete ampliar horizontes, trazendo ainda mais agilidade e aprofundamento nas notícias, além de integrar diferentes plataformas para alcançar você onde estiver. A mudança, ela representa mais do que um novo nome. É a continuidade de um trabalho sério, agora com novos formatos, novas ideias e o mesmo compromisso com a verdade e com você, telespectador. O NTV News, segunda edição, chega para marcar uma nova fase, mantendo o respeito à história construída até aqui e olhando para o futuro do jornalismo regional. Uma nova identidade, mas o mesmo compromisso, como reforça aqui para você. Informar com ética, responsabilidade e proximidade. Desta forma, então, confira os destaques da edição do NTV News de hoje. Acidente envolve veículos de carga e carro de passeio deixa 2 mortos na BR-365. Após comemoração em família, homem é preso após agredir esposa na frente dos filhos. Homem é baleado após cobrança de dívida e desentendimento. Mercado eleva a previsão da inflação para 4,36 este ano. Moradores denunciam buracos e cobram solução no bairro Quebec. Desafio cumprido. Família do Dudu anuncia cura após tratamento nos Estados Unidos. E Patos de Minas tem nova prefeita. Trata-se de Sandra Gomes, que entra para a história como a segunda mulher a comandar o Executivo patense. Eu sou o Matheus Borges e diretamente do Estúdio 2 do Sistema Patense de Radiodifusão no NTV News, segunda edição, está no ar. Muito boa noite para você. Nós abrimos esta edição te mostrando essas imagens que estão aqui na nossa TV. A Polícia Militar foi após relatos de disparos de arma de fogo em uma residência na rua Antônio Jorge, no bairro Residencial Barreiro. A gente acompanha aqui o exato momento em que essa motocicleta ela é perseguida por o mesmo veículo e invadem a garagem de uma residência. Os detalhes dessa história você confere agora. As imagens do homicídio impressionam. A vítima se aproveita de um portão de garagem aberto, sem sequer conhecer ninguém ali dentro, entra na residência no intuito de se defender, já que estava sendo perseguida pelo atirador. Ela entra rapidamente dentro da residência e vai até a sala. O atirador também não se preocupa com isso. Também de moto entra, buzina e aí dá para se ouvir os disparos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada para essa ocorrência desse homicídio que aconteceu na noite de domingo e vitimou um jovem de 19 anos, Marcos Vinícius Gonçalves da Rocha. Completou 19 anos mês passado.
Ele que é conhecido no meio policial e foi morto neste homicídio que aconteceu em uma residência que sequer eram conhecidos aí, tanto da vítima quanto do suspeito. A polícia militar foi até o local, quando chegou, deparou com um jovem, verificou-se depois que era de 19 anos, tinha apenas 19 anos de idade, caído na sala dessa residência, já ferido. Ele ainda estava com vida, mas logo em seguida, com a chegada do SAMU, que tentou fazer o socorro ali, ele não resistiu e veio a óbito ali no local. Em conversa ele com o proprietário da residência, ele disse que estava manobrando os veículos, guardando os veículos na garagem com o portão aberto. Em um dado momento chegou essa vítima, uma motocicleta e outra motocicleta acompanhando ele, e entraram na garagem, efetuou ali um único disparo, em que verificou-se depois que atingiu ali a região da cintura, que causou o óbito dele. A polícia militar, então, logo de imediato já iniciou as diligências na tentativa de identificar e prender esse autor, que até o momento ainda não foi preso, mas os trabalhos continuam aí, juntamente com a Polícia Civil também esteve no local, realizou os trabalhos periciais, já iniciou ali as entrevistas e a tomada de depoimento das testemunhas, no sentido aí de identificar esse autor. A Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil, que já está fazendo todo o trabalho de investigação sobre esse caso, desde a noite do homicídio e até a continuidade dos dias, no intuito de localizar esse suspeito, trabalham incansavelmente aí, com o intuito de localizar esse suspeito. E a Polícia Militar chamou a atenção para uma situação que poderia ter sido ainda pior, já que a vítima invade uma residência no intuito de se proteger e não ser morto. E o suspeito também faz o mesmo, invade uma residência de uma família que poderia ter sido também atingida por disparos de arma de fogo. Realmente, uma situação aí que, além de ter causado o óbito dessa vítima, colocou em risco também as famílias e da residência. Então, assim, como eu disse, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, continua aí nos rastreamentos, diligências, existe ali alguns supostos autores, pessoas que a vítima teve alguma discussão anterior, alguma briga, Polícia Militar, então, e Civil trabalha nesse sentido ali, a linha de levantamento, com essas pessoas que tiveram alguma discussão, uma briga com ele em tempos anteriores aí. Um homem de 48 anos, ele foi preso em flagrante na madrugada deste domingo. Ele é suspeito de agredir a própria esposa dentro de um veículo. O que era para ser um momento de família terminou com um homem de 48 anos preso pela Polícia Militar. Isso porque, mais uma vez, ele ameaçou e agrediu a sua esposa. Eles estavam passando um momento juntos, comemorando o aniversário de um dos filhos, quando tudo aconteceu. Eles passaram um domingo inteiro juntos, comemorando o aniversário. No momento em que foram embora, o casal, junto com as duas crianças dentro do carro, o homem que estava sob efeito de álcool, havia bebido bastante, ali segundo as informações da vítima, ele então começou a iniciar um momento de discussão com ela dentro do carro. Momento então que o homem simplesmente desferiu socos contra a vítima. A vítima agredida, o homem deixou ela em um local, ela desceu do carro junto com os filhos, bastante abalada. O SAMU foi acionado, encaminhou ela, que estava com algumas lesões no rosto devido aos socos, encaminhou ela à Santa Casa de Misericórdia, em Patos de Minas. A Polícia Militar acionada registrou o boletim de ocorrência. A mulher resolveu denunciar o seu companheiro e, segundo ela, após ali fazer todo o registro, no boletim de ocorrência, também numa situação em que ela tem que preencher referente à violência doméstica, às vezes no local em que ela preenche ali os dados e toda a história, ela acaba contando mais do que acaba contando aos próprios policiais militares. E nesse momento, ela preencheu esse formulário e disse nesse formulário que não foi a primeira vez. Ela já foi ameaçada outras vezes, já foi agredida outras vezes, inclusive com socos, chutes, com diversas agressões, em que inclusive os filhos do casal já presenciou isso diversas vezes. A mulher então resolveu aí
né, registrar esse boletim de ocorrência contra o homem, pedir essa medida protetiva contra ele, mas ao mesmo tempo ela se vê numa dificuldade, já que para desvencilhar dele, pedir uma separação, ela se vê no momento em que acaba tendo uma dependência financeira do marido. Por isso ela se vê numa dificuldade em pedir a separação dele. Mas diante de todo esse fato, né, tudo isso, a Polícia Militar encontrou esse homem, deu voz de prisão, ele encaminhou a delegacia de plantão da Polícia Civil pelos crimes aí, ele foi atuado por lesão corporal, violência doméstica e dirigir sobre a influência de álcool, né? Tudo isso foi registrado no boletim de ocorrência e esse homem foi preso e encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil. A seguir, aqui no NTV News, segunda edição, você confere que o mercado eleva a previsão da inflação para 4,36% este ano. E tem mais destaques de Patos de Minas e toda a nossa região. Nós voltamos já. Olá, meu nome é Daniele, eu faço parte do time do Sebrae Minas e hoje estou aqui para convidar você, empreendedor, para participar do seminário Empretec. O Empretec é uma imersão de 5 dias, onde você desenvolve as suas características comportamentais empreendedoras, que são elas: network, persuasão, planejamento, monitoramento. O Empretec em Patos de Minas vai acontecer no dia 13 a 17 agora de abril. Faça a sua inscrição pelo telefone 38214154 ou pelo site do Sebrae Minas. Aproveite, esse é o seu ponto de virada. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços Amplos ao Consumidor, referência oficial da inflação no país, passou de 4,31% para 4,36% este ano. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Em meio às tensões causadas pela guerra no Oriente Médio, a previsão para a inflação no ano está elevada, mas pela quarta semana seguida se mantém dentro do intervalo da meta, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e superior a 4,5%. Em fevereiro, a alta dos preços em transportes e educação fez a inflação oficial do mês fechar em 0,7%, aceleração diante do registro em janeiro, 0,33%. No entanto, o IPCA acumulado em 12 meses recuou para 3,81%, abaixo dos 4% pela primeira vez desde maio de 2024. A inflação de março, já com os possíveis impactos da guerra do Oriente Médio, será divulgada na próxima quinta-feira, dia 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para 2027, a projeção da inflação subiu 3,84% para 3,85%. Para 2028 e o ano seguinte, as estimativas são de 3,6% e 13,5%, respectivamente. E olha só, você é um destes condutores aqui, então fique muito atento aos cuidados e também às autuações, porque as infrações leves ou médias em Minas Gerais a partir de agora podem ter uma penalidade convertida de forma automática em advertência por escrito. Quer entender como? Veja só. Na prática, o motorista deixa de pagar a multa e não recebe pontos na Carteira Nacional de Habilitação, desde que atenda aos critérios previstos na legislação. Para ter direito ao benefício, a infração deve ser classificada como leve ou média e o condutor não pode ter cometido nenhuma outra infração nos 12 meses anteriores. Quando concedida, a advertência substitui a multa e impede o registro de pontos no prontuário da CNH. A medida está prevista no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, que autoriza a substituição da penalidade financeira por uma advertência de caráter educativo. O Detran de Minas Gerais informa que o procedimento foi automatizado e a análise passou a ser realizada diretamente pelo órgão, conforme os critérios legais.
Após receber a notificação da multa, o Detran realiza automaticamente a análise do caso. O sistema verifica se o condutor atende aos critérios estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente os previstos no artigo 267, que determinam que a infração seja de natureza leve ou média e que o motorista não tenha cometido outra infração nos últimos 12 meses. Caso todas as condições sejam atendidas, a multa é convertida automaticamente em advertência por escrito, sem a necessidade de solicitação por parte do condutor. A notificação é enviada pelos Correios e também pode ser acessada pelo aplicativo CNH do Brasil, que reúne serviços relacionados à habilitação, veículos e infrações. Claro que sempre fica a recomendação, né? Atenção sempre ao volante. Rápido intervalo aqui no News, segunda edição, e a seguir você vai conferir a movimentação intensa na rodoviária de Patos de Minas neste feriado e você confere a previsão do tempo. Você tem um minutinho? Então para o que você tá fazendo e bora comigo! Valendo! Vamos começar no ritmo de Fenamídio? Vem pra Fenamídio, vem brilhar, que aqui o show é você. Aqui o show é você. Liberamos 15% de desconto no passaporte para você curtir muito. Então, meu amor, se você é aluno, ex-aluno ou colaborador do Unipan, corre aqui no ponto de vendas, comprova o vínculo com o Unipan e aproveita, viu? Porque o lote é limitadíssimo. E aqui, você speak English? O Unipan fechou uma parceria com a plataforma GoFluent para você não passar perrengue na hora de hablar. É para alunos e colaboradores, então corre no site e bora entregar fluência. Para você que é empreendedor, liberamos cursos para dar aquele glow na sua gestão. Tem opção para te ajudar na precificação, a gerir estoque e no desenvolvimento pessoal. Vai lá no Unieventos e garante sua vaga, hein? Pronto, o minuto foi. Então aproveita o feriado e feliz Páscoa pra vocês. Eu já tô aproveitando aqui. Lari Cacheta pro Minuto Unipan. Fui! De volta com a NTV News, segunda edição, para te mostrar que a rodoviária registrou quase 800 pessoas retornando de destinos próximos, como Uberlândia, Patrocínio e Carmo do Paranaíba. O movimento foi maior no domingo, ontem. Confira só. Neste final de semana de feriado, a movimentação na rodoviária de Patos de Minas foi intensa, especialmente neste domingo, quando o fluxo de passageiros aumentou. Segundo os funcionários daqui da rodoviária, muitos viajantes estavam retornando de destinos próximos, como Uberlândia, Patrocínio, Brasília e Carmo do Paranaíba, com cerca de 800 pessoas retornando à cidade de Patos de Minas. O ambiente estava bem movimentado, segundo eles, mas ainda assim a operação transcorreu de maneira tranquila. A maioria dos passageiros se concentrava nas plataformas de embarque, enquanto outros se preparavam para a viagem de volta para casa, após aproveitarem o feriado em cidades vizinhas. A movimentação especialmente foi notada na parte da tarde do domingo, quando muitos passageiros que haviam ido para o feriado em cidades próximas começaram a chegar aqui na rodoviária de Patos de Minas. A expectativa agora é para o próximo feriado, dia 21 de abril. Pois é, Thalita Diniz, alguns feriados prolongados neste ano. E muitas pessoas, como nós vimos aí com você, e você de casa acompanhou, aproveitaram este feriado para poder descansar, mas é hora de voltar para a rotina. E o que impacta na nossa rotina é justamente a nossa previsão do tempo aqui para você. Nesta tarde de segunda-feira, choveu forte em algumas localidades aqui em Patos de Minas. Mas foi uma chuva passageira, mas que, apesar disso, causou diversos problemas em diferentes pontos da cidade. Em poucos minutos, o volume intenso de água foi suficiente para provocar alagamentos. Veja só. A chuva que atingiu Patos de Minas surpreendeu a todos. Isso mesmo, já que foi uma pancada muito rápida, cerca de 15 minutos de chuva, que começou também de forma surpreendente e assim
deixou alguns pontos de Patos de Minas, como a Rua Urânio, aqui no bairro Jardim Andrades, um ponto já bastante conhecido aqui em Patos de Minas, porque qualquer tipo de chuva acaba ficando desse jeito. E como a gente acabou de observar aqui, diversos motoristas se arriscam passando por essa enxurrada sem saber o risco que estão correndo. Muitos se arriscaram, muitos retornaram e fizeram outros caminhos. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas esteve aqui na Rua Urânio, né, para também fazer esse alerta à população, fechou a rua por um tempo, mas já foi também, claro, né, deslocado aí para outros pontos que chamam bastante atenção em Patos de Minas em situações de chuvas, como a que aconteceu na tarde dessa segunda-feira. Mas um fato que chama atenção nisso que eu falei, que foi uma chuva muito rápida, é que quem ali está observando, olha, no sentido alto da cidade ali, sentido bairro Limoeiro, Jardim Esperança, observa que a chuva ainda cai por lá, né? A chuva ainda acontece por aqueles lados. A gente observa aqui também mais um carro se arriscando neste local que é perigoso, né? A gente vê um motociclista lá pensando se vai ou não se arriscar, mas assim como eu disse, do outro lado ali da cidade, ali a gente já está falando sentido bairro Jardim Paulistano, a Rua Vereador João Pacheco, a gente já pode observar que o tempo está de sol, ou seja, nem todos os bairros em Patos de Minas na tarde dessa segunda-feira foram aí afetados, né, pela chuva que aconteceu aqui em Patos de Minas. Mas situações como essas, como a gente pode observar lá, carros se arriscando, subindo em cima do passeio, chamam bastante a atenção do poder público, né? Já que a prefeitura tem que olhar para situações como essa, já que não é a primeira vez que a Rua Urânio, aqui no bairro Jardim Andrades, fica desse jeito. Qualquer chuva como essa, a situação encontrada é essa aqui em Patos de Minas. Vamos saber então como fica a previsão do tempo para amanhã em Patos de Minas e as cidades próximas. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Nesta terça-feira, Patos de Minas deve registrar mínima de 18 e máxima de 27 graus. Sol com muitas nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. Umidade elevada e sensação de abafamento. Em Patrocínio, mínima de 18 e máxima de 26. Sol entre nuvens, pancadas de chuva isoladas à tarde. Em Paracatu, calor e aumento de nuvens. Deve haver chuva no fim do dia. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Já em Araxá, mínima de 17 e máxima de 25. O dia deve ser nublado com chuva em períodos. João Pinheiro terá mínima de 19 e máxima de 29 graus, segundo o IMET. O tempo será abafado com pancadas de chuva e trovoadas. E, por fim, em Lagoa Formosa, mínima de 18 e máxima de 27 graus, sol com muitas nuvens e chuva passageira. É preciso ficar atento e já deixar a sombrinha pronto para poder sair. Melhor garantir do que remediar, não é mesmo? Rápido intervalo e na volta, empresas de todo o país deverão orientar seus funcionários sobre campanhas oficiais de vacinação contra o HPV e sobre o acesso a serviços de diagnósticos de cânceres. E desafio cumprido. Família do Dudu anuncia que cura após tratamento nos Estados Unidos.
Estamos de volta ao vivo nessa edição do NTV News desta segunda-feira. E como que você passou a Páscoa? Aqui no nosso telão já aparecem diversas delícias que a gente pode encontrar durante todo o ano, mas principalmente nesse período de Páscoa. E ter exagerado no chocolate, gente, durante a Páscoa é comum e não precisa gerar culpa ou desequilíbrio duradouro. Nutricionistas recomendam focar nas retomadas dos bons hábitos e de forma gradual e inteligente, sem as dietas restritivas extremas. A Páscoa é um dos períodos mais aguardados do ano, principalmente por quem ama chocolate. No entanto, é comum que durante a celebração, muitas pessoas acabem exagerando no consumo de doces e refeições mais pesadas. Esse excesso pode trazer consequências como desconforto abdominal, náuseas, vômitos e sensação de indisposição. De acordo com especialistas em nutrição, o problema não está em consumir chocolate, mas sim na quantidade e na frequência. Após um período de exageros, o ideal é retomar uma alimentação equilibrada sem recorrer às medidas radicais. Melhor horário para consumir o chocolate, principalmente ali após as refeições, ali, por exemplo, almoço e jantar. Por quê? Esses alimentos também concentram uma grande quantidade de açúcares, né? E a composição do nosso almoço, do nosso jantar, é rico em proteínas, é rico em fibras, né? Vegetais, por exemplo, ali. E essas fibras, essas proteínas ali auxiliam no retardo da absorção da glicose, né? Principalmente o diabético, por exemplo, né? Ali é quem tem ali uma resistência insulínica, uma alta concentração de açúcar no sangue. É importante se atentar em relação a essa questão, né? Consumir ali o açúcar, por exemplo, junto ali com refeições que contenham fibras, que contenham proteínas, para não fazer com que haja aquele pico de glicemia e em seguida essa glicemia cai de forma abrupta, né? Gerando ali o rebote ali em relação ao açúcar na corrente sanguínea, por exemplo. Uma das principais orientações é evitar dietas restritivas ou compensações. Após o consumo exagerado, ficar muitas horas sem comer ou cortar completamente determinados alimentos pode causar ainda mais desequilíbrio no organismo. Nutrição é adequação e não restrição. A gente, sabendo ter uma composição alimentar adequada, a gente pode sim enquadrar o chocolate na rotina sem grandes ali malefícios para a sociedade. Após o feriado prolongado da Sexta-feira da Paixão, o Hemocentro de Patos de Minas voltou e volta alertando a população sobre a necessidade urgente de reforçar os estoques de sangue. Nós viemos até um ponto importante de Patos de Minas, o Hemocentro. Isso mesmo, a gente sabe que muita gente disponibiliza um tempo para poder realizar uma doação de sangue para poder ajudar uma pessoa. Mas também tem muita gente que não vem, tem receio, acaba tendo medo, né? Mas é necessário, viu? Você que está em casa e pensa em vir, pode vir, porque o Hemominas de Patos de Minas necessita sim da sua doação. A gente está aqui com a Dagmar para conversar sobre isso. Eu queria que você me contasse, né? A gente vem de um feriado, né, em que a movimentação acaba sendo um pouco mais baixa. Como é que foi esse feriado aqui para vocês, né? Acaba que o estoque ele acaba ficando bem mais baixo, né? Com certeza, nós tivemos aí nessa semana passada, né, que foi a Semana Santa, o feriado da sexta-feira, mesmo nós coletando sangue até na quinta, que nós tivemos coleta normal, né, na segunda-feira à tarde e de terça à quinta-feira de 7 às 11, nós não conseguimos um estoque satisfatório para atender toda a cidade e a região. Então, nós temos que realmente lembrar os nossos doadores que antes dos feriados, esse mês agora nós temos mais um feriado no final do mês e a gente precisa muito da colaboração de todos que possam doar e chegando aqui para nos ajudar a reposição desse estoque. Dagmar, e até pensando nisso, a gente está falando de um feriado no dia 21 de abril, né? O que vocês estão pensando sobre isso, né? A gente estava até conversando, você falando de dias extras para suprir esses feriados. Sim, nós teremos então a coleta
Na segunda-feira, que é o dia 20, vamos ter coleta normal, que é no período da tarde, de 14h30 até as 18h30, no dia 20, normalmente. Fechamos no dia 21 para coleta de sangue. E depois nós teremos uma coleta no sábado, dia 25 de abril. Então a agenda vai estar aberta no nosso site, pelo Agenda Minas. Quem tiver interesse em agendar sua doação, pode entrar no nosso site ou mesmo ligar aqui no Hemocentro, que nós realizamos o agendamento desse doador. Além disso, logo no início de maio, nós teremos também uma coleta externa, onde a nossa equipe sai daqui e vai até uma cidade vizinha. Dessa vez, a cidade que vai nos receber é Lagoa Formosa. A gente, normalmente, em dias de coleta externa, nós temos aí o atendimento a cerca de 80 candidatos à doação. Então, nos ajuda bastante na reposição do estoque. Dagmar, e ajudando bastante nessa reposição, como que está o estoque do Hemominas aqui em Patos de Minas? Qual que é aquele sangue que sempre é necessário, às vezes um que é mais raro também, como é que está esse estoque? Nós não podemos deixar, né, de reforçar principalmente os grupos sanguíneos negativos, vamos colocar mais ainda o O negativo, tá? E o O positivo, que é um dos grupos sanguíneos que é mais comum na população e é mais utilizado. Por isso, o nosso estoque dele, ele sempre está um pouco abaixo do ideal. Então, a gente precisa muito, principalmente desses dois grupos sanguíneos, sabendo que todo grupo sanguíneo é importante, que hoje a gente realiza transfusões só de isogrupos, grupos sanguíneos iguais, né, para evitar qualquer tipo de reação pós-transfusional. Então, é muito importante que todas as pessoas doem, mas esses grupos em especial devem, por favor, procurar o Hemocentro para realizar a sua doação de sangue e ajudar o próximo. Quem quer procurar o Hemocentro aqui em Patos de Minas, fazer essa doação, como que funciona? Sim, nós atendemos o nosso doador de segunda a sexta-feira, normalmente. Na segunda-feira, o horário de atendimento é de 14h30 até 18h30. E de terça a sexta-feira, o horário de atendimento é de 7 às 11 horas. Os sábados eventuais, lembrando que esse mês nós teremos uma coleta dia 25 de abril. A história que mobilizou milhares de pessoas e parecia ter um desafio impossível chegou a um final feliz. O pequeno Eduardo Amaral, conhecido como Dudu, está oficialmente curado. A informação foi feita pelos pais e marca o encerramento de uma das maiores campanhas solidárias recentes, que arrecadou cerca de 18 milhões de reais para o tratamento. A história que mobilizou milhares de pessoas e parecia ter um desafio impossível chegou a um final feliz. O pequeno Eduardo, conhecido como Dudu, está oficialmente curado. A confirmação foi feita pelos pais nas redes sociais e marca o encerramento de uma das maiores campanhas solidárias recentes, que arrecadou cerca de 18 milhões de reais para o tratamento. Para conseguir levar o filho aos Estados Unidos, a família enfrentou uma intensa mobilização. Foram realizadas rifas, eventos beneficentes e até o sorteio do único carro da família. Uma decisão que simbolizou o esforço total para garantir a chance de cura. Em nota, os pais relataram o desgaste emocional ao longo da jornada, mas destacaram um sentimento de alívio após a conclusão do tratamento. Dudu recebeu uma terapia gênica inovadora, capaz de interromper a progressão da doença degenerativa. O procedimento só foi possível graças a uma rede de apoio que ultrapassou fronteiras, com destaque para a colaboração de pesquisadores e de uma fundação internacional que auxilia famílias no acesso ao tratamento. Após dias de internação para a aplicação da medicação, o menino agora inicia uma nova fase, longe das incertezas que marcaram os últimos meses. Mais do que um caso de saúde, a trajetória de Dudu se tornou um símbolo de solidariedade. Milhares de pessoas contribuíram para tornar possível um tratamento que parecia distante da realidade da família. Agora, o sentimento é de gratidão. A vitória celebra não apenas a cura, mas também a união de todos que acreditaram que a vida vale mais do que qualquer obstáculo. Que bom que deu tudo certo. Rápido intervalo aqui na segunda edição do News e a seguir, Sandra Gomes é empossada como prefeita de Patos de Minas e entra para a história como a segunda mulher a comandar o Executivo patense.
No primeiro programa do mês de conscientização ao autismo, o Roda Viva recebe nesta segunda-feira o neuropediatra José Salomão, referência nacional do transtorno do espectro autista e de distúrbios do desenvolvimento. O médico debate os avanços no diagnóstico precoce e a importância da inclusão e também do suporte especializado no Brasil. O programa vai ao ar em toda segunda-feira, logo após a reprise da segunda edição do NTV News. E foi realizada hoje a solenidade de posse da nova prefeita de Patos de Minas. Com a saída de Falcão do cargo, Sandra Gomes assume a administração municipal e faz história como a segunda mulher a comandar a cidade. A cerimônia de posse marcou um novo capítulo na política de Patos de Minas. Sandra Gomes foi oficialmente empossada como prefeita e estará à frente do executivo pelos próximos anos. Uma vez enquanto vice-prefeita da cidade de Patos de Minas, é uma das maiores honras da minha vida. E também agora, empossada como prefeita da minha cidade, da nossa cidade, continua sendo uma das maiores honras da minha vida. Eu estou muito feliz porque eu devo uma gratidão muito grande a essa cidade, à população que confiou em mim, ao nosso prefeito, Falcão. E nós temos algumas novidades, sim, mas eu peço para que aguardem, uma vez que essa semana será uma semana muito intensa de agendas com os secretários, com os diretores. Nossos planejamentos continuarão da mesma maneira, da mesma forma. Nós vamos priorizar, estamos, na verdade, priorizando, tudo que a chuva vem acarretando ao longo desses dias. A saúde continua também da mesma forma e nós teremos muitas reuniões essa semana para poder continuar conduzindo o Patos da melhor maneira possível. Sandra assume o comando do município após a renúncia do então prefeito Luiz Eduardo Falcão, anunciada na última quinta-feira. A saída também incluiu o afastamento de Falcão da presidência da Associação Mineira de Municípios e abriu espaço para articulações políticas no estado. Natural de Brasília, Sandra Cristina tem 48 anos e é graduada em gestão comercial pelo Centro Universitário de Patos de Minas. Também possui formação em gestão de recursos humanos, coaching e análise comportamental pelo IBC, com atuação profissional como consultora empresarial. Filiada ao Partido Liberal, ela chega ao cargo em um momento de transição administrativa e política. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do Município. Observar as leis, promover o bem geral do povo de Patos de Minas e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, do interesse público, da lealdade e da honra. A chegada dela ao cargo também tem um significado simbólico. Sandra é a segunda mulher a assumir a prefeitura na história da cidade, reforçando a presença feminina na política e a necessidade de que cada vez mais mulheres assumam posições de destaque. Eu vejo que nós, enquanto mulheres, à frente de uma gestão, ao lado de uma equipe como a nossa, ela tem, sem sombra de dúvidas, condições de ser muito mais cobrada do que qualquer outra pessoa, assim como o homem. A mulher, ela é muito mais vidraça do que qualquer outra pessoa. Mas a minha intenção, o meu compromisso é de entregar resultado e também de fazer com que seja uma gestão continuada, voltada também para a humanização de todos os processos e também de todos os servidores. Já o agora ex-prefeito Falcão participou da solenidade e comentou sobre os próximos passos na carreira política. Ele confirmou que deve intensificar a sua atuação, visando a disputa pelo governo de Minas Gerais. Final de semana também de muita reflexão, sentimento de gratidão pela oportunidade que eu tive de governar o município nesses 5 anos e 3 meses. Eu fiz tudo de coração, tudo de corpo e alma, me dediquei muito. Eu acho que a missão não está cumprida, mas essa parte da batalha, digamos assim, ela foi... a gente fez o que tinha que ser feito e agora a gente segue na missão de representar Patos de Minas. É o mesmo propósito, fazer o melhor pela nossa cidade, pela nossa região, percorrendo Minas Gerais
e desenhando e, se Deus quiser, cumprindo um projeto para o futuro desse estado, né? Nessa semana eu vou a Brasília, já começar a alinhar alguns detalhes da pré-campanha, começar a trabalhar no plano de governo e vou também em Belo Horizonte. Na quarta-feira nós teremos em Belo Horizonte a transmissão do cargo de presidente da Associação Mineira de Municípios, o prefeito Lucas Vieira, lá de Iguatama, no Centro-Oeste. A gente vai ter um encontro com os prefeitos da diretoria, com os prefeitos que fazem parte aí da gestão da Associação Mineira de Municípios e começar a rodar o estado. Eu já estou com uma série de convites para ir para a Zona da Mata, para ir para outros lugares, para continuar essa ideia de escutar vereadores e prefeitos, que são aqueles que estão mais próximos da população. Sandra garante que a equipe continuará a mesma e que a partir de agora continuará colocando em prática diversos projetos que já estavam em andamento, além de dar início a novos. Não há, da minha parte, nenhum interesse em desfazer da nossa equipe, uma vez que a grande maioria dessa equipe já trabalha ao meu lado desde 2021 e ao lado também do nosso prefeito Falcão. Eu ainda não perdi o hábito de chamá-lo de prefeito, mas a gente vai acostumando. Eu tenho uma preocupação muito grande, não só com os resultados que a gente já vem entregando, mas também de manter a equipe estável, tranquila, de que não haverá grandes mudanças, de que nós iremos conduzir os trabalhos da mesma forma, com a mesma tranquilidade, com a mesma dedicação que a gente sempre teve com os trabalhos. Diante disso, nós iremos conduzir todos os trabalhos que já estão sendo feitos, todos que estão engatilhados, todas as entregas que estão sendo, na verdade, elaboradas para serem entregues da mesma forma como antes. Toda sorte à nova prefeita de Patos de Minas, Sandra Gomes, e os nossos cumprimentos aqui da equipe da NTV. Hoje estreou a primeira edição do NTV News às 11h30 da manhã. E agora, às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira, você também vai poder acompanhar a segunda edição do NTV News. Para nós, do Grupo NTV de Comunicação, é uma honra ter a sua companhia, ter a sua confiança. Nós mudamos os cenários, novos programas surgirão, tecnologia de ponta. E aos poucos nós vamos nos ajustando para que a gente possa entrar ainda mais na sua casa, no seu trabalho, onde quer que o sinal da NTV chegue. Para você que nos acompanha até aqui, o nosso maior muito obrigado. E saiba que aqui é onde a gente se vê. E continuaremos juntos com as imagens de Patos de Minas, fechando a segunda edição do NTV News desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã estamos de volta às 11h30 da manhã com o NTV News, primeira edição. A você, uma ótima noite, beijo na família, fique com Deus.